Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace nos Estados Unidos. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Estamos continuando o tema Decido Ser Cheio do Espírito Santo, parte 3. A minha Bíblia está aqui aberta em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, veja a palavra, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus amados irmãos, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é moderada. Não podemos ir para o extremo nem para o outro. O inimigo trabalha nas pontas, mas Deus nos dá, através do temor humilde pela graça, a moderação. Vamos falar sobre isto? Aqui não está tentando passar uma informação que pode ser recebida errada. Veja, Paulo está tentando dizer, tente se salvar pelo bom desempenho. Não, meus amados, ele não está dizendo tente se salvar, diz desenvolver a vossa salvação. A salvação é um presente que tem que ser desenvolvido. Assim como o ser humano se desenvolve fisicamente e vai de criança para adolescente e adulto, assim como o homem se desenvolve intelectualmente, assim como o homem se desenvolve psicologicamente, financeiramente, todas as áreas, o homem vai desenvolvendo, ele vai crescendo. Assim nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Desenvolver a nossa salvação significa tomar a graça em temor e tremor. O que diz ali, temor e tremor. Amados, todos nós temos fraquezas, temos falhas que, se não vigiarmos pela graça, se transformam em pecado. Por isso, se estamos falando de ser cheio do Espírito Santo, precisamos compreender como o sangue de Jesus é aplicado no coração penitente, porque a questão não é se a pessoa peca ou não peca, é não brincar com o pecado, não esconder o pecado, não teimar com o pecado, continuar renovando sua mente. Porque no início do processo da conversão, o ser humano só sabe pedir perdão e pedir a misericórdia, mas com o tempo, à medida que ele vai renovando a mente, vai progredindo para, não quero apenas o perdão, eu quero nojo, eu quero ser liberto, eu quero parar de fazer isto. Isso já é um processo. Isto realmente mostra um crescimento, um desenvolvimento, onde a pessoa não se conforma apenas em estar limpo, ela quer estar cheia do Espírito Santo. Lembra-se daquela casa vazia, limpa, que veio mais 7 demônios? É perigoso, irmãos, nós estamos nos limpando, mas não querermos também enchermos do Espírito Santo. Aqui nós estamos vendo Paulo chamando essas pessoas a desenvolverem a salvação com temor e tremor, e ele diz no versículo seguinte, porque Deus é que está ajudando vocês nesse querer e nesse efetuar. Ele começou em vocês uma boa obra, e ele agora vai te ensinar pela graça como, sem desespero e sem descaso, mas com temor e com tremor. Desenvolver a salvação poderíamos chamar de santificação dos salvos, aonde não apenas fomos salvos do pecado, para uma vida cada vez mais profunda com Deus e também de obediência pela graça, mas também aqui está falando de uma salvação aonde nós chegamos à plenitude da herança, porque nós somos salvos para viver uma vida abundante, boa, perfeita e agradável. Muitos que não compreendem que o temor e o tremor são ingredientes necessários aí para que a graça possa operar, porque o sangue de Jesus não é aplicado sobre um coração impenitente. Em Romanos 2,4 diz que o pecador impenitente ele está acumulando ira de Deus sobre si. Impenitente é aquele que se recusa a se arrepender, a confessar, não tem o desejo de abandonar. Lá em Provérbios 28,13 diz que aquele que confessa com a intenção de abandonar o pecado, ele terá misericórdia de Deus, mas aquele que esconde, brinca, teima no pecado sem arrependimento, ele será destruído, tudo que ele fizer vai dar errado. O que nós estamos vendo é que quando a pessoa confessa com a intenção de abandonar, isto é um processo. Muitas vezes a pessoa renova a mente e ela abandona algo de imediato. E algumas vezes ela vai confessando, se humilhando, e quando vê Deus coloca nojo, quando vê Deus liberta essa pessoa.
Às vezes é um processo, mas desde o momento em que ela chamou o pecado de pecado e desejou largar aquilo, 1 Coríntios 11:31, se quando eu chamo o pecado de pecado, com sinceridade, com temor, com tremor, na intenção de que aquilo saia da minha vida, aí se torna responsabilidade de Deus tirar de mim o amor pelo pecado. Aí a parte da graça, irmãos, muitas vezes é uma prova, porque a pessoa está confessando, está se humilhando, está lutando contra aquilo e ainda se sente suja, e ainda se sente culpada. Mas não é o desempenho dela, meus amados irmãos. E em Romanos 3:28 e também em Romanos 4:5, diz que o desempenho não é computado quando eu creio em Cristo. Deus não está vendo meus eventuais falhas e fraquezas que eu estou confessando com a intenção de abandonar, com sinceridade. Ali diz temor e tremor. O temor fala de respeitar a santidade de Deus, de não realmente brincar com o pecado, teimar com o pecado. E o tremor ali fala de compreender que temos uma carne. Se você sabe que aquela programação te tenta, não assiste. Se você sabe que aquela conversa lá, aquela pessoa te leva para trás, se afasta. Então, atitudes que podem evitar o pecado. Se o ponto fraco da pessoa é a bebida, não vá com aqueles amigos no bar. E assim você começa a pedir: Senhor, me ajuda nessa situação. Deus vai te dar estratégia. Se a pessoa costuma ir no bar e voltar embriagado, ela deve vencer isso antes de ir para o bar. Quando os amigos vierem convidar: Senhor, cobre com teu sangue, me ajuda agora, Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor, só o Senhor. Então, se ela clamar, Deus o socorro bem presente na hora da angústia, ela não vai cair. Ela não vai precisar chegar lá no bar e depois pedir já diante da bebida que não vai beber. Ela pode vencer isso antes. Então, quando nós dizemos: Senhor, no Pai Nosso, não deixe cair em tentação, ele está falando exatamente disso, que o tremor fala que se eu sei que tem áreas da minha vida, que é o meu ponto fraco, que é áreas em que eu sei que já caí no passado e tenho tendências de repente, pecar, né? Seja em atitudes, em pensamentos, em olhares, em situações, né? A pessoa tem um vício de cleptomania, tem a mania de pegar coisas dos outros e não devolver. Então, isso, se ela sabe que ela tem isso, ela vai bombardear essa área, meditar na palavra nessa área, confessar nessa área, porque ela sabe que esse é o ponto em que ela é tentada. Alguns são tentados com dinheiro, outros são tentados com orgulho, né? Outros são tentados com o prazer do corpo. Lembra das 3 tentações de Jesus? Ele foi tentado nos prazeres do corpo lá, comer, quando Deus estava chamando ele à consagração. Aí fala da tentação da preguiça, sexo fora do casamento, da impureza, fala aí da lascívia, fala aí da gula, não é verdade, meus irmãos? Fala dos pecados do corpo. São os pecados do corpo aí, é o mau uso do corpo. Isto realmente não afeta só o corpo, mas a alma vai junto no pecado sexual fora do casamento. Vemos também que muitas pessoas não estão casadas, mas querem acertar os documentos, e o cônjuge não quer, mas ela está diante de Deus: Deus, eu quero acertar os papéis, eu não quero estar na situação sem acertar os papéis. Deus computa isso como pecado perdoado, porque não é culpa tua, que a pessoa não quer. Ou Deus vai mudar o coração dela e vocês vão casar certinho o documento, ou com o tempo essa pessoa vai se afastar. A Bíblia diz: se o incrédulo quiser se afastar, aí ele pode. Você não vai mandar embora como cristão. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que se o incrédulo quiser ficar, deixa ele ficando. E você vai orando, quem sabe ele acerta os papéis se for o plano de Deus. Ou quem sabe Deus, vendo que ele só vai realmente te levar para essa situação de fornicação, vai afastá-lo de você e você vai servir ao Senhor com simplicidade. Além dos pecados do corpo, nós vemos ali a tentação da soberba, né? Onde ele falou: pula daí, Jesus, e toda a cidade vai ver, e os anjos vão te segurar. A ostentação, o orgulho, a soberba, meus amados irmãos, foi por causa disso que Satanás caiu. E ele gosta, irmãos, de colocar orgulho, competição, ele gosta de colocar comparações entre um e o outro, e inveja, ciúmes, essas coisas todas que nascem por comparações e competições. Isto é, querer ser grande. Na verdade, grande é o Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória a Ele. E a terceira tentação, nós falamos da tentação do corpo, né? Agora falamos da tentação da alma, que é o orgulho. E a tentação espiritual é de trocar o espiritual pela matéria. Quantas pessoas que amam o dinheiro, a vaidade, as coisas deste mundo. Eles não abrem mão, eles querem ser cristão,
Mas ao invés de serem espirituais, eles pecam, porque eles se misturam com música do mundo, com esportes violentos. Ah, não tem problema nenhum, é meu hobby. Ah, pare de ser salgado, pare de ser fanático, não tem nada a ver. Tá lá em Gálatas 5. Os que fazem tais coisas não irão ao reino dos céus. Não, eu acho que isso não tem problema nenhum. Eu vou misturar com mundanismo, com carnalidade. A Bíblia diz, né? Tiago 4,4 e 1 João 2,15. Aqueles que se misturam com mundanismo não têm revelação do amor de Deus. É uma vida sem revelação, pregadores sem unção e ainda mornos gerando mornos. Que Deus livre a mim e a você, que possamos ser cheios do Espírito Santo biblicamente.